Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então, caríssimos meus irmãos, minhas irmãs, no dia 13 de maio, festa de Nossa Senhora de Fátima. Estamos aí neste dia em que queremos nos consagrar a ela. Conosco queremos consagrar o mundo inteiro. E fazemos isto neste momento em que olhamos para os acontecimentos e vemos quanto verdadeiramente se desvela diante dos nossos olhos toda a mensagem, todos os segredos. Sim, também o terceiro segredo que Nossa Senhora em Fátima revelou aos pequeninos. Vejam, queridos, a grande vicissitude que acontece desde a aparição de Nossa Senhora em 1917, primeira aparição justamente no dia de hoje, 13 de maio. Desde o início. Queria lembrar, por exemplo, a saga do Padre Fontes, que foi o primeiro encarregado pelo Vaticano, inclusive de fazer as entrevistas com a irmã Lúcia e de escrever sobre os eventos e as mensagens que Nossa Senhora seguiu revelando a ela. E como este grande sacerdote, piedosíssimo mariólogo e, enfim, no fim, acabou sendo proibido de sequer encontrar-se com a irmã. Aliás, a irmã Lúcia, ainda sob João Paulo II, estava proibida, completamente proibida de comunicar-se com quem quer que seja. Ninguém podia visitá-la. Ninguém podia visitá-la. Vejam, queridos, que Nossa Senhora pedia que o terceiro segredo fosse revelado à Igreja e ao mundo até 1960. Até 1960. Então, com toda a certeza, porque logo depois, 62, iniciaria a grande destruição da igreja. Com certeza faz parte de alguma linha desse segredo, justamente que a igreja celebraria um mau concílio. Um mau concílio. 62, 63, 65. Um mau concílio. Veja, toda a revolução que o concílio acabou por provocar. Acabou por provocar. Não disse reforma. Reforma é uma coisa. Eu disse revolução. Não que isso estivesse na intenção, muito menos na letra do concílio. Mas aquilo que homens de igreja, inclusive romanos pontífices, tomaram do concílio, do tal de espírito do concílio, levou ao desmantelamento. Bom, isso não é palavra minha. O próprio Paulo VI falava nisso. Então, está aí esta liturgia, sim, devemos tomá-la, não podemos deixar de mencioná-la. Está aí esta missa renovada, que é um desmantelamento total de toda a espiritualidade litúrgica da Santa Igreja. Toda a reforma litúrgica acaba por fazer isto. Mas, sobretudo, a missa, sem dúvida nenhuma. Sim,
esta missa que tem... eu tenho que fazer ainda uma live sobre isso, queridos. Farei com certeza. Que tem no seu bojo, como dizia Monsieur Lefebvre, né? Como já falava ele, não da liturgia, mas falava de todo o concílio, uma bomba de tempo, né? Que ao nosso tempo, a esse momento que vivemos, já mais do que explodiu, né? E que leva à invalidade da celebração da missa. Né? Um dia meditarei convosco sobre isto. Mas precisamos assinalar isto. Né? No segredo de Fátima está com certeza contido esta verdade de um mau concílio e de uma liturgia, portanto. Depois, sim, devemos falar também e reconhecer que se segue ao concílio uma grande apostasia. Vejam, queridos, isso não é qualquer palavra que se diga. No pontificado de Paulo VI, ainda de Paulo VI, 70 mil sacerdotes abandonaram o ministério. Isso é uma coisa avassaladora. Foi com estes romanos pontífices que se começou o ecumenismo, mas o ecumenismo de Assis. João Paulo II. O ecumenismo de Assis. Amanhã teremos talvez o cume disto. E se não, já a última pincelada será a penúltima da criação da grande e universal religião. Se não for a última, talvez esta dada e em presença já do anticristo, será com certeza a antepenúltima pincelada. Amanhã. Então, sim, o diálogo interreligioso, a igreja que não foi enviada por Nosso Senhor para dialogar com o mundo, mas para evangelizá-lo, a tempo e a destempo. E assim. Toda a pastoral surgida depois deste mau concílio. Todos esses pontificados. Sem esquecer o último, o próprio Bento XVI, que foi o que mais sofreu com a grande apostasia. Também ele celebrou Assis, por exemplo. E, enfim. Mas, queridos, não podemos terminar aí, porque muitos gostariam de terminar aí. E nas grandes e profundas reflexões que se faz sobre Fátima e os seus segredos, que hoje nós temos ouvindo em toda parte por aí, e por isso eu resolvi falar, se termina por aí, uma grande apostasia. Mas, com certeza, o segredo de Fátima, que agora se desvela aos nossos olhos. Vejam, queridos, quiseram nos enganar. Primeiro perseguiram, como no Padre Fontes. Depois quiseram nos enganar, dizendo que o segredo não precisava ser revelado. Até chegarem ao cúmulo de nos mentirem. Uma mentira forjada por clero maçônico e satanista, dirigida pelo secretário de Estado de João Paulo II e por Bertone, secretário de Bento XVI na Congregação para a Doutrina da Fé. Fizeram aquela mentira pública diante do sumo pontífice e, pasmem,
da própria irmã Lúcia, em Fátima, numa dessas celebrações. Aquela mentira deslavada e pública, diante da igreja e do mundo, dizendo que o segredo de Fátima, o terceiro segredo de Fátima, se esgotava com o atentado sofrido por João Paulo II. Sequer se referiu o segredo de Fátima a este atentado. Sequer se referiu. A referência a isso se dará ainda com o atentado e a morte do próprio Bento XVI, como nós acreditamos. Olha que mentira. Aliás, uma mentira que depois, arrependido, mal arrependido porque não confessou com todas as letras. Essas coisas hoje têm que ser ditas com todas as letras, faladas clara e distintamente. E não o fez Bento XVI, quando dediversou e disse que não, engana-se quem pensa que o Fátima se encerrou ali. Não foi suficiente o desmentido. Urgia bater no peito e dizer que participou daquela mentira e dizer, por favor. Sim, queridos, o segredo de Fátima, o terceiro segredo de Fátima, com certeza dá notícia de um cisma, do mais tremendo e terrível cisma jamais sofrido pela Santa Igreja Católica. E um cisma que vem do cimo. Não apostasia. Eu tive que me rir para não ranger os dentes. Eu me rio quando leio. Ainda hoje li. Né? Grandes e sábios sacerdotes meditando sobre os problemas da igreja e a crise da igreja. E eles falam na apostasia, mas nunca chegam nem então para dizer que vem do antipapa Bergoglio. Nem então eles sobem para dizer. Eles ficam ali, no máximo vão até algum cardeal. Algum cardeal talvez. É assim que falam eles, né? Não, vem mesmo do cisma, e não apostasia, senão que o cisma. Cisma. Com heresia formal, escrita, declarada, e com uma interpretação esdrúxula feita aqui na própria Argentina, no próprio Buenos Aires e seus vizinhos, inscrita nos livros oficiais da igreja em Acta Apostólica Sedis. Portanto, cisma formal. Com toda a forma, porque ali são os documentos oficiais da igreja. Não há o que desdizer. Cisma, que ninguém quer reconhecer, ninguém quer confessar. Ninguém quer dizer, ninguém quer confessar, mas que deve estar lá, no segredo de Fátima. No segredo de Fátima. É aqui os meus rosariozinhos que fazem barulho. Quando eu me mexo, os meus tercinhos fazem barulho. Mas, queridos, se nós queremos descortinar tudo aquilo que guarda de segredo o terceiro de Fátima, é preciso ler a realidade daquilo que está acontecendo hoje, na igreja e no mundo. É verdade. Nós temos ainda nos prolegômenos, no iniciozinho, mas já forte o suficiente. Já forte o suficiente para nos mostrar que o Apocalipse é presente. É dos dias de hoje. Aquilo que estão fazendo no Brasil, na Itália fizeram, nos Estados Unidos, no mundo, com o tal de coronavírus, o Covid-19, é realmente para o estabelecimento de tudo aquilo que
todas as profecias têm prenunciado e que está com certeza no segredo de Fátima. Inclusive, a apresentação e a impostação do anticristo como um governo único, moeda única, a marca da besta, o chip, a moeda única, o exército único, o governo universal, e até que não pensávamos um salário universal. E já se desenha já transparece diante dos nossos olhos. Procurar o segredo de Fátima. Olhem a realidade. Olhem aquilo que está acontecendo. Eis aí o segredo de Fátima desvelado. O terceiro segredo de Fátima desvelado. Ei-lo aí diante dos nossos olhos. Nos atingindo com os acontecimentos que nos atingem, sim, porque nós estamos todos presos em casa. Atingindo Fátima. Que coisa mais triste ver hoje, queridos, 153º aniversário da primeira aparição, ver que o próprio governo de Portugal quis minorar, diminuir a restrição social que o mundo inteiro sofre, mas é justamente a cúpula da igreja. E aqui, o cardeal Antônio Marto, de Leiria Fátima, com certeza, não sem antes conversar com o falso profeta e antipapa Francisco, ele suspendeu as celebrações comemorativas. Não deixou o povo se aproximar. Não, tristíssimo ver Fátima e suas cercanias, desde longe, cercada por milhares de soldados, de usarem a força. Queridos, aquilo foi bruto. Quem não viu estarrecido hoje aquele casal de peregrinos ser interrompido naquela tentativa de entrar no santuário, violentamente, mas já tiraram no chão. É violento o fato daqueles soldados estarem ali diante dos peregrinos com metralhadoras, armamento pesado. Isso é violência, queridos. Isso é violência aos olhos. Pode não ter dado nenhum tiro. Pode somente ter usado a força física para impedir aquele casal e tantos outros peregrinos. Mas o ver aqueles cães, aquelas armas, aqueles veículos de arma pesada contra os fiéis, contra os peregrinos que vão a Fátima para agradecer, para louvar Nossa Senhora. Quer dizer, esta foi. O que adiantou aquela fantasia malsã desse cardeal endemoninhado, o tal de Marto, lá dentro do santuário com meia dúzia de pessoas, quando o povo era reprimido tão violentamente desta maneira, em toda aquilo que circunscreve o santuário. Então, quer dizer, assistimos estarrecidos hoje isto. Sinal, me parece, realmente de um futuro que já é presente, das igrejas fechadas, do povo sem sacramentos, sequer o do batismo, dos nossos fiéis morrendo sem a unção dos enfermos, sequer podendo ser velados e enterrados condignamente. O povo preso nas ruas, os filhos e pais afastados uns dos outros. A promessa desta vacina que promete mudar o nosso próprio DNA. Invadir o nosso corpo e nos robotizar. Queridos, o segredo de Fátima está aí, estamos vivendo ele. É o estabelecimento da nova ordem mundial. É o sepultamento da Santa Igreja Católica
no meio de uma religião universal, uma religião mundial, sem Deus, sem transcendência, onde só vale o socorro, o falso socorro dos pobres, onde só vale a fraternidade que é trancada em casa, onde ninguém possa sair. Né? Essa é a fraternidade que apregoam, que praticam. O segredo de Fátima é o fato de que Deus está por castigar o mundo. E vai castigá-lo tremendamente. E o castigo já começou. Não há mais tempo. É agora que se abate sobre a humanidade o grande castigo. Nós ainda não fomos a refúgio, mas estamos por ir. Em breve, ouçamos Deus, teremos talvez condições muito precárias, mas mesmo assim enfrentaremos e iremos para o refúgio. Mas não há outra a fazer, queridos. Não há outro a fazer. Porque o segredo de Fátima nos diz disto, de um grande castigo que já pesa sobre a inteira humanidade. Não vou mais atrás de descobrir segredos de Fátima. Não esperem de papas e cardeais e bispos a revelação dos segredos. Vós o tendes aí diante dos vossos olhos. Sei que muitos não veem. Sei que a grande maioria não vê. Está cega e não vê. Eu sei disto. Mas o segredo já foi revelado. Nós o estamos vivendo. E logo, na sua pior parte. Já estamos vivendo há anos. Há décadas. Mas logo o viveremos na sua pior parte. No grande castigo com que Deus corrigirá esta pobre, miserável humanidade que lhe voltou as costas, a ele e a sua igreja. Essa pobre humanidade que não ouviu Nossa Senhora, nem em Fátima, nem aqui, nem em tantos lugares onde ela aparece e visita, dá mensagens. Não quisemos ouvir a Deus. Não quisemos ouvir os evangelhos. Não quisemos ouvir o Apocalipse. E o segredo de Fátima mostra que nós já estamos vivendo o Apocalipse. Já estamos vivendo ele. E o pior já está aí. Às portas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.